Entrar em direito. Yeah, ok. Já estamos juntos. Ok. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast. E esta é uma edição especial. Estamos aqui com o engenheiro Venâncio Medlane, a partir da cidade de Xinga. E nós ontem lançamos um post na nossa página que era para identificar aí o engenheiro Venâncio Medlane, né, que é para nos considerar aqui uma entrevista. E cá estamos. E foi possível. Bom dia, engenheiro Venâncio Medlane. Bom dia. Tudo bem, guys? Muito obrigado pelo estar presente. Aqui praticamente está tudo bem. É apenas a minha voz um pouco rouca. Poeira. Entramos de fato, agora que eu percebi com perfeição porque que se diz que Niassa é um gigante adormecido. Ok. E que Niassa foi de fato esquecido de todos os programas de desenvolvimento e de fato é uma província votada ao esquecimento. Okay. E eu me apercebi disso exatamente, estou em Niassa e já percorri centenas de quilómetros, okay, entre Quamba, Mecanhelas, agora estou aqui em Xinga e passamos por variadíssimos pontos e Mandimba, por aí, e o que vejo de fato, o reflexo está exatamente naquilo que estou a sentir agora, quer dizer, estou rouco, fiquei gripado porque realmente temos aqui um grave problema de infraestruturas públicas, não é? Ok. Yeah. Agora, exatamente neste ponto, eu tenho algumas questões aqui ligadas ao desenvolvimento mesmo da província de Niassa. Na sua visão, engenheiro, o que está a faltar para desenvolver a nossa província? O que está a faltar, exatamente? Olha, o que está a faltar na província de Niassa não vai ser diferente daquilo que nós apresentamos desde que começamos a nossa pré-campanha, digamos assim. Está a faltar na província de Niassa é uma visão. Exato. De como é que se faz um desenvolvimento localizado. Okay. Isto é, o grande problema que Niassa tem, que não é diferente do problema de Cabo Delgado, o problema de Nampula, o problema de Manica, Sofala, é a questão de ainda termos políticas centralizadas, okay, relativamente ao desenvolvimento do país. Não é possível um país tão vasto como Moçambique. Só aqui na província de Niassa há distritos que estão separados um do outro 400 quilómetros. Okay. Há países em que tu fazes 400 quilómetros, aliás, há continentes como a Europa, por exemplo, tu em 400 quilómetros podes atravessar 4 países. Ok, 400 quilómetros. 400 quilómetros tu atravessas 4 países. Okay. Aqui em Niassa, 400 quilómetros é a separação de um distrito para o outro. Okay. Portanto, temos um país altamente extenso, um país muito diversificado, do ponto de vista ético, do ponto de vista até das condições climatéricas, de solo, de relevo. Portanto, é um país muito multifacetado, muito diversificado. O que isso significa? Que é preciso políticas de desenvolvimento também diversificadas e ajustadas a cada realidade em que nós nos encontramos. Significa o quê? Significa que, por exemplo, uma das maiores riquezas que o país tem o que é? Nós, moçambicanos, se há alguma coisa que a gente possa dizer que somos ricos, o que é? É o que Deus deu de forma generosa a todos nós. O que é? São recursos naturais. Ok. A base fundamental da riqueza dos moçambicanos são recursos naturais. Okay. Essa é a base. É o que está a levar todos os países que vêm a Moçambique, não vêm por causa dos nossos olhos castanhos, bonitos, os nossos cabelos bonitinhos. Não é nada disso. Eles vêm para aqui porque sabem que Moçambique, neste momento, é uma das maiores potencialidades do mundo, okay, em termos de recursos naturais. Okay. Então, não podemos perder de vista isso. Então, significa que, em relação à gestão de recursos naturais,
é preciso uma visão que dê autonomia às províncias. O que está a acontecer hoje é que não há autonomia, primeiro, na gestão das receitas provenientes dos recursos naturais. 2, depois não há autonomia de implementação de projetos de desenvolvimento locais. Então são duas coisas aqui. Primeiro, dar autonomia financeira às províncias relativamente aos impostos que são cobrados pela exploração dos recursos naturais. 2, dar autonomia às províncias para a implementação de planos de desenvolvimento locais. Quando nós passamos a fazer isso, você está a dar oportunidade para que, a nível local, comece um tipo de desenvolvimento que não está diretamente ligado e dependente do nível central. Exemplo simples, só para não dizer que estou a falar de uma maneira abstrata. Aqui em Niassa, nós aqui em Niassa temos coisas assim, vamos lá, Lago Niassa, que é uma das maiores, é um dos maiores lagos naturais do mundo e da África também. Tem uma diversidade de recursos pesqueiros. Mas, por exemplo, nós não temos, neste momento, uma grande empresa de processamento de peixe em Niassa. Ainda a pesca é artesanal. Quer dizer, com uma riqueza destas que se destaca no mundo, e somos conhecidos em todos os mapas geográficos do mundo, está lá o Lago Niassa como um dos maiores do mundo. Mas qual é o reflexo entre essa riqueza simbólica e a transformação disso no melhoramento da vida concreta da população de Niassa? Esse aqui é o grande problema. Então, isto a nível central não é tratado. Há pouco tempo disseram-me que já descobriram que Niassa tem grafite. Você sabe que hoje grafite é um dos minérios mais procurados do mundo, por razões simples. Hoje há o grande desenvolvimento dos carros elétricos, grande desenvolvimento das baterias, grande desenvolvimento dos celulares. E grafite é precioso para esta indústria moderna. A minha pergunta vai ser, quando começar a explorar grafite aqui em Niassa, como é que a vida dos jovens, da população de Niassa, vai ser transformada pela exploração do grafite? Essa que é a grande questão. Então, a nossa questão central, vou tentar responder em 30 segundos a sua pergunta. A questão central e a solução que nós estamos a trazer não é ir ao Banco Mundial e pedir dinheiro. É errado. Ir ao FMI e pedir dinheiro é errado. É o que está a endividar e a enterrar este país há mais de 50 anos de endividamento. Não é solução. Qual é que vai ser a solução? A solução é simples. Vamos mudar a política fiscal. Aquilo que nós chamamos de descentralização fiscal. Como é que fazemos isso? Montou uma empresa para explorar grafite aqui em Niassa. Simples. Em termos de impostos, cada empresa da indústria extrativa paga cerca de 8 impostos. 8. São 8 impostos que paga o governo. Destes 8 impostos, nós vamos permitir apenas o governo central ficar com aqueles impostos que têm a ver com a soberania. Com soberania. Quer dizer, há funções que uma província não exerce. O governo central é que exerce. Então, vamos permitir que o governo central fique com parte dos impostos para exercer funções de soberania. Significa que dos 8 impostos cobrados, 70% dos impostos têm que ficar em Niassa, ser geridos em Niassa para o desenvolvimento de planos de Niassa. Significa que um plano estratégico de desenvolvimento de Niassa, por exemplo, tem que prever uma empresa de processamento de peixe no lago. Deve prever uma indústria transformadora para a agricultura, que aqui tem um potencial agrícola muito forte. Então, indústria transformadora para a agricultura, agroprocessamento aqui. Isso vai ser Niassa a definir. Então, quando nós passarmos a dizer que os impostos da indústria extrativa ficam aqui em Niassa, significa que Niassa já tem dinheiro para começar a implementar na indústria, para dar emprego aos jovens, para começar a implementar
para crédito. Por que não? Para iniciativas juvenis. Projetos que os jovens têm que não precisam ir à banca com juros muito altos. A partir destes rendimentos, os jovens também começarem a prosperar. Para mim, a grande solução é esta. Tanto para Niassa, como para Nampula, como para Manica, como para... E quando isso acontecer, eu garanto, em 5 anos, 10 anos, este gigante adormecido, como é chamado aqui em Niassa, vai levantar, vai sair do sono profundo em que está e vai prosperar. Não? Agora, engenheiro Venâncio, acredita que é possível melhorar ou desenvolver a província de Niassa a partir dos próprios recursos? Eu acredito que sim. Sabe, eu falo dos recursos por quê? Porque os recursos naturais são a única fonte ou a única moeda de troca que nós temos para podermos ter meios financeiros, materiais para o nosso desenvolvimento. Então, eu não posso ir buscar um recurso do qual eu não tenho, porque isso vai me levar sempre ao endividamento. E o endividamento nunca é endividamento para desenvolver Moçambique, nunca para desenvolver... Olha, todo endividamento que vem do Banco Mundial, que vem do FMI, a lógica é para manter os mesmos países no mesmo nível de subdesenvolvimento. Quer dizer, que ninguém tenha ilusão em relação a isso. É por isso que todos os programas de desenvolvimento que basearam-se em endividar Moçambique nunca melhoraram a vida das pessoas. Olha, por exemplo, o programa Sustenta. Já vai ao fim. O governo já vai sair daqui a pouco. Esta implementação desde 2016 que começaram, 2016, agora estamos em 2024. Estamos a falar de cerca de 8 anos. Não, 6, quase 8 anos. Em 8 anos, o que é que melhorou na vida do pequeno agricultor? Absolutamente nada. Os problemas continuam os mesmos, a falta de produtividade é a mesma. A única coisa que alterou foi apenas, digamos assim, a garantia de alguma fidelidade política de alguns agricultores médios. Os chamados, há uma linguagem, chama de passes. Os tais médios, porque esses tiveram algum crédito e esses tiveram alguns equipamentos, sobretudo tratores. Mas foram tratores e créditos dados quase a fundo perdido, que nenhum deles até hoje consegue pagar. Curiosamente, eu estive em Cabo Delgado, visitei os passes, estão todos na ruína, estão todos falidos. Então, na verdade, o Sustenta tem números para apresentar em relação ao crédito que foi dado aos agricultores médios e a tratores, mas nunca diz o que está acontecendo com esses agricultores. 90% estão falidos. Por quê? É um programa mal concebido, um programa político e não um programa propriamente técnico. Então serviu apenas para manipulação política e não serviu para melhorar a vida das pessoas nem para melhorar a agricultura. Então, é errado por quê? Porque o Sustenta, a base do Sustenta foi ir buscar dinheiro no Banco Mundial. Curiosamente, eu acompanhei a primeira apresentação do Sustenta, que foi em Paris, em 2015, na chamada COP21, que era, digamos, a Conferência Internacional sobre o Clima. Eu, nessa altura, estive a ver a primeira apresentação do Sustenta. E a minha crítica sempre foi a mesma. Você quer fazer um programa para melhorar a vida das pessoas mais desfavorecidas que trabalham na agricultura. O primeiro passo que você dá é ir pedir dinheiro fora. Endividar o país. Tornar o país mais dependente. Não há desenvolvimento. É por isso que no nosso pré-manifesto não vais encontrar como premissas básicas busca de financiamento. Não. Nós temos dinheiro suficiente neste país, riqueza suficiente, que é preciso uma forma inteligente de como é que você transforma a riqueza que nós já temos sem endividar o país, por forma a melhorar a vida da população. Esse é o exercício que nós queremos fazer. É por isso que a nossa proposta da descentralização fiscal não só não estão a conseguir ter resposta, como estão com medo disso. Porque com esta proposta é a primeira vez que as províncias vão se desenvolver.
É a primeira vez que as províncias vão parar de ser exploradas pelo governo central, que não olha para a província, apenas olha como uma fonte de tirar recursos, empobrecer a população e depois mandar toda a receita, todo o imposto para nível central. Veja o exemplo daqui da província vizinha. Cabo Delgado está a exportar gás natural liquefeito, LNG, para a Europa, a partir da BP. Até hoje, foram 7 carregamentos de navios para a BP. A média diz que mais ou menos de receitas 6 a 7 bilhões de dólares. Eu pergunto, o que existe em Cabo Delgado depois de se exportar 7 bilhões de LNG para a Europa? Cabo Delgado continua na miséria. É a província que tem o índice de desenvolvimento humano mais baixo do país. Ok. Tem um nível de desemprego dos mais altos, população miserável. Epa, é uma desgraça. Aquilo já não é pobreza. O que se vive em Cabo Delgado é miséria. Exato. Mas saíram em menos de 3 anos 7 bilhões de dólares de LNG. Este é que é o erro que está a cometer. Onde é que vão os impostos? Estão em Maputo. Geridos por quem? Adriano Maleane. Errado. Os impostos deste LNG devem ser geridos localmente em Cabo Delgado, para projetos de Cabo Delgado. Aí teríamos uma vida diferente. Então, este é que é o grande problema. Você já ouviu falar muito da descentralização. Sim, sim. Mas a descentralização que está sendo implementada em Moçambique, na verdade, é descentralizar o centralismo. Exato. O que isso quer dizer? É uma máscara de que estamos a descentralizar, mas a reforçar o centralismo. Daí que você tem figuras como o secretário de Estado. É para quê? É para manter o centralismo. Você quer passar uma licença minéria. Quem autoriza? Secretário de Estado. Governador eleito. Não tem nenhum poder. O que dá um governador? Problemas. Quando a comunidade está em greve, quem vai? É o governador. Okay. Quando a escola não tem carteiras, não paga os professores, quem resolve o problema é o governador. Quando há ataque a gás, a minérios, a rubis, quem vai? Secretário de Estado. Então, isto aqui é a razão principal do empobrecimento deste país, levar o povo à miséria por causa de politiquices. Nós não queremos gerir o país com técnicas honestas de gestão voltadas para o bem do povo. Estamos a fazer politiquice onde devíamos estar a fazer gestão a favor do desfavorecido. Esse é o grande problema. Portanto, de uma forma simples, se é possível desenvolver Niassa, a partir disso, meu irmão, é possível desenvolver Niassa mudando só a forma de governação, mudando a postura do dirigente e o comprometimento do dirigente em relação ao seu povo. Se nós garantirmos isto, eu dou-te garantias, meu irmão, 5 anos. Moçambique sai dos 3 países mais pobres do mundo, que nós andamos assim há 30 anos, para pelo menos os 70 países mais prósperos do mundo. Eu te garanto isso. Okay. Porque a riqueza que Deus depositou neste país, vocês não imaginam. É tanta generosidade divina que é incrível. Temos neste momento a descobrir isso, que afinal de contas, as maiores reservas de gás não estão no Catar. O Catar era visto como a maior reserva mundial. Agora os estudos estão a mostrar que provavelmente seja Moçambique. Okay. Os maiores rubis do mundo estão em Moçambique. Maior reserva de grafite é em Moçambique. Estás a dizer que nós vamos entrar entre os 10 países com maior reserva de petróleo. É Moçambique. A maior planície para a produção de cereais da África é Moçambique. Temos a maior planície para a produção de cereais. O que isso significa? Se nós realmente usássemos as potencialidades do nosso relevo,
temos capacidade de produzir cereais para Moçambique, para a África Austral e para a África inteira. Ok. A África poderia estar dominada e dependente de Moçambique, porque temos a maior planície para a produção de cereais da África. Então, Deus colocou tudo conosco, tudo aqui em Moçambique. Não se justifica com toda essa riqueza, toda essa potencialidade, a gente continue nos 3 países mais pobres do mundo. Logo, o problema aqui não é o problema de falta de dinheiro, que já disse que não precisamos de pedir dinheiro. O problema aqui é a forma de governação, é a mentalidade criminosa, governação danosa do pouco que nós temos. Uma governação criminosa, fraudulenta, burlesca, assassina do próprio povo. Esse é o problema que nós temos. É por isso que eu sempre faço menção. Uma das razões principais para nós começarmos a mudar Moçambique, temos que varrer esse regime. E atenção, quando eu digo varrer o regime, tem que ficar claro uma coisa. Alguns podem dizer, é só tirar a Frelimo. Não, não é só a Frelimo. Porque o regime não é só a Frelimo. Exato. Há líderes da oposição que fazem parte do próprio regime. Ok. Então, temos que varrer essa escória toda, porque é essa que está a enterrar este país. Ok. E eu, quando digo há líderes da partidos da oposição, acho que toda a gente entende o que estou a dizer. Ok. Agora, vamos nos focar aqui na juventude. Yeah. Nas redes sociais, para quem acompanha as redes sociais, sabe muito bem que os jovens estão a reclamar acerca do desemprego. Os jovens clamam o desemprego. Mandaste o link para... Como é podcast? Eu mandei exatamente o podcast. Também, já mandei o link para o seu WhatsApp. Já podes, não, porque nós também podes partilhar. queremos transmitir na nossa página. Ok, não há nenhum problema. Pode... Mas quando ganhares muitos seguidores, tens que mandar uma cota para nós. Ok. Tem o meu CEO ao lado. Vai registrar Posso isso. mandar o link para... Acumulador. Já está partilhado na nossa página. Tá bem. Vocês seguidores também da página do Venâncio Molhano. Aproveitem também a subscrever a página do Gaicinho. Gaicinho, que é um podcaster. Chama-se assim? Sim, podcast com Um Gaicinho. podcaster daqui da minha terra, Niassa. Eu nasci aqui, Agora estou a escolher minha etnia. Se eu sou Jawa ou sou Nhanja. Ainda estou a escolher. Mas eu nasci aqui. Esta é a minha terra. Vai ser Jawa. E fui registrado aqui no meu BI. Eu sou natural de Lixinga, que na altura que nasci chamava-se Vila Cabral. Essa é a minha terra. Estou em casa, estou numa boa, estou na terra que me viu nascer. Mas tudo bem, desculpa lá. Exato. Voltando ali para o foco na juventude. Yeah. Nas redes sociais, os jovens choram, clamam pela falta do emprego, nesse caso, no nosso país. Claro. O que tem a dizer? Não, olha, o problema de emprego, jovens. Exato. Eu aqui vou ser muito verdadeiro, Exato. muito honesto. A população moçambicana, maioritariamente, é jovem, todo mundo sabe disso. Exato. Das pessoas que atingem a idade economicamente ativa. Isto é, pessoas que atingiram uma idade que pode estar apto para trabalhar por ano, que não conseguem emprego, são 350 mil ao nível do país. Exato. Todos os anos, 350 mil jovens que entram para a fasquia dos desempregados. Portanto, é um exército muito grande. Muito. Significa que, neste momento, mais ou menos em média, Moçambique está quase com cerca de, por aí, 4 a 5 milhões de desempregados, jovens. E todos os anos 350 mil entram novos. Entram novos para a idade ativa. Então, o que isso significa? Que se eu disser agora, repentinamente, vou dar emprego a todos os jovens, isso é uma grande mentira. Exato. É desonestidade, né? É aquilo que este governo tentou fazer. Disse que ia dar até o final deste mandato 3 milhões de empregos. É mentira. Não tem capacidade, são mentirosos. Aliás, como estão-nos a mentir desde 1975? O que nós podemos fazer e temos que fazer em relação à juventude, Sim. é simples. O que nós temos que fazer é abrirmos linhas de financiamento.
para iniciativas juvenis ligados a projetos de desenvolvimento comunitário e social. Todo jovem que tem um projeto para desenvolver uma parte da comunidade, uma parte social, para ele ganhar dinheiro para si, para a sua família, para a sua empresa, para os seus amigos, devem ter prioridade e temos que ter linhas fortes para alavancar esses jovens. Ok. E isso é a solução, para mim, mais importante deste país. Venâncio, onde vai buscar o dinheiro? Yeah. Sempre essa pergunta. Sim. Eu já dei aqui algumas dicas. Se nós criarmos condições para a descentralização fiscal, vou dar-te um exemplo. Cabo Delgado, só gás. Não vou meter rubis, nem vou meter petróleo, nem vou meter grafite, lá de Balama, nem vou meter outro tipo de recursos. Em 3 anos, 7 bilhões de dólares. Se nós conseguíssemos, só da tributação, 10%, para ficar em Cabo Delgado, seriam 700 milhões de dólares. Meu amigo, com 700 milhões de dólares, vamos dizer que tiramos 25% desse valor, só para financiamento de iniciativas juvenis. Ok. Tu tens uma disponibilidade ali, no mínimo, tens aí cerca de 200 milhões de dólares, só para financiar jovens. Como é que você não pode pôr aquela província, jovens, está aqui, estou a ouvir aí, motas, táxis, Exato. jovens abrirem cooperativas, empresas. Não ficaram 20 anos com a sua motinha, faz táxi, 20 anos a fazer táxi com a sua moto. Por que esse jovem, com a experiência que tem, não pode evoluir para uma microempresa? Não pode evoluir amanhã, sonhar com uma empresa de verdade. Quando tu começares a fazer isto, o que tu vais criar? Tu vais evitar que no nosso país, qualquer indivíduo espertinho que sai da Nigéria, que sai do Congo, que sai do Paquistão, que sai da Índia, chega aqui, montou um contentor e está a prosperar. Ok. Por que nós próprios não podemos financiar os nossos jovens para eles abrirem mercearias aqui, para abrir as ferragens aqui? O que custa uma ferragem que você tem que ter um cidadão chinês para vir abrir ferragem em Niassa e todos nós de Niassa vamos comprar ao chinês? Por que não pode ser o Dias a abrir a ferragem aqui, ser financiado aqui? Por que não pode ser o Marcos a abrir a ferragem aqui? Por que não pode ser o Gaicinho a abrir uma empresa de mídia de grande gabarito, fazer publicidade de alto nível, ganhar hoje 20, 30 vezes mais? Em vez de estares com 3 editores, passares amanhã a teres 100 trabalhadores, 200 trabalhadores na tua firma de mídia. Não é possível isso? É possível. E tenho certeza que para tu fazeres isso nem queres 20, 30 milhões de dólares. Acredito que o teu projeto, com 200 mil dólares, tu consegues fazer isso. Ok. E para mim, por que não podemos tirar do imposto que nós recebemos dos recursos naturais, dar 200 mil dólares ao Gaicinho, para ter a maior empresa de mídia de Niassa? Qual é o problema da gente fazer isso? Mas achamos normal o chinês entrar, abrir contentores e todos nós vamos comprar no chinês. O nigeriano entrar, abrir uma banquinha, todo o bairro está dependendo do nigeriano. Como assim? É por isso que eu digo, para mim, não prometa emprego ao Gaicinho. Gaicinho, vou te empregar. Não, isso ainda é baixo. Ok. É dizer, Gaicinho, apresente-me o teu projeto para desenvolver a tua província, nós vamos te financiar. Condição, emprega os jovens daqui, de Niassa. Dá emprego aos jovens, desenvolve Niassa. E ser o próprio governo a incentivar isso. Tu sabes como é que os ruandeses chegam aqui em Moçambique? Não. Há muitos ruandeses que têm negócios aqui. Sabes como é que chegam? Não. São financiados pelo governo de Ruanda. Ruanda tira dinheiro, dá milhares de ruandeses para levarem aquele dinheiro e fazer negócios em outros países da África. Ok. Por isso, para mim, é fundamental o investimento na população, na iniciativa juvenil, nos projetos dos jovens. Quando nós fizermos isso,
emprego vai deixar de ser problema. Ok. Porque se você tem em Niassa 1000 projetos de jovens financiados, não tens como ter desemprego. Ok. Porque estes jovens não vão ir buscar chineses para trabalhar com eles. Não vão ir buscar nigerianos. Hão de levar os seus próprios irmãos que estão dentro de Niassa para trabalhar nessas empresas. Exato. E vamos ter crescimento disto. Olha, por que razão é que nós temos que pensar que os únicos países que podem se gabar de desenvolvimento é uma África do Sul, até Tanzânia está a desenvolver com base nos recursos de Niassa, eu sei disso. Ok. Ao lado do lago, onde se tira mais dinheiro, o dinheiro é investido na Tanzânia, por que não investir aqui? Então é possível, Ok. é possível. Mas Exato. eu não te digo assim, não prometo emprego a esses jovens que estão aqui a assistir. Exato. Eu prometo que eles, ao apresentar projetos para desenvolver Niassa, o Estado vai lhes financiar os seus projetos. E a partir dos projetos deles, vão empregar milhares e milhares de outros jovens de Niassa. E aí o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento que nós queremos não é desenvolvimento dos jovens dizer que consegui um emprego, estou sentado, tenho Exato. emprego. Não. Nós queremos um emprego que alavanque a província. Um emprego que faz a província desenvolver. Por que razão é que a gente continua a pensar que o sul-africano é especial? Por uma razão simples. É porque você tem na África do Sul desenvolvimento social real. Tens infraestruturas, tens serviço de saúde, tens transporte, tens estradas, tens água. Quer dizer, isso é que leva um país, os jovens, a sentir orgulho de pertencer àquele país. Exato. Quando nós financiarmos estes projetos e este país crescer, neste aspecto, estou a dizer, todos nós vamos ter orgulho de ser moçambicanos. Ok. Da mesma maneira que os sul-africanos gingam quando saem da África do Sul, o americano ginga, nós também vamos gingar. Mas é preciso que você tenha desenvolvimento real. Quando alguém ficar doente em casa, ter certeza que os serviços de saúde de Niassa vão responder à doença. Ok. Quando alguém em casa, a esposa está grávida, saber que os serviços de maternidade são completos para fazer diagnóstico, acompanhamento, parto assistido, medicação, enfermaria, tudo isso a correr bem. Qual é a mulher que não vai sentir-se orgulhosa de ser moçambicana? Ok. Então, isto é o que nós queremos trazer, porque este regime, ao longo dos 50 anos, fez com que todos nós nos sentíssemos com uma mentalidade de um miserável, de um pobre, de um desgraçado, que não vamos a lado nenhum. É por isso que todo moçambicano tem vergonha de ser chamado moçambicano. Exato. Porque a maneira como fomos orientados e governados é para nos sentirmos coitadinhos. Isso tem que acabar. Ok. E é uma pergunta, como o tempo já está aí a voar, Yeah. há uma pergunta. 10 minutos, né? Ok. Há uma pergunta que eu estava a pensar quando estava em casa, que é a seguinte: há muita presença aí dos jovens, não é? Em todo lado onde o Venâncio passa. Agora, o que é que os jovens. Por que os jovens depositam essa esperança em si? Essa é a pergunta que gostaria de ter Não, uma resposta. boa pergunta. Yeah. Bem, os jovens depositam confiança Exato. porque é a primeira vez Yeah. que é apresentado um programa por alguém, primeiro, que tem um currículo de luta concreta pelos mais desfavorecidos e pelos jovens. Ok. As pessoas viram ao longo da história que tipo de lutas é que este que está a falar fez por nós. Primeiro ponto. Ok. Segundo ponto, é o primeiro projeto que é apresentado para levantar o verdadeiro sentimento patriótico. É o primeiro projeto que aparece a dizer que temos todas as condições em Moçambique de passarmos de um país pobre para dos países mais prósperos do mundo. É o primeiro projeto que aparece que diz que não precisamos de financiamento externo, temos todo o potencial, recursos e capacidades internas de prosperarmos. É o primeiro projeto que aparece a valorizar o desenvolvimento distrital,
o desenvolvimento provincial e criar a verdadeira autonomia das províncias em relação ao governo central. É o primeiro projeto que apresenta propostas concretas de como potenciar o desenvolvimento local para o benefício dos verdadeiros detentores dos recursos. Devolver aos verdadeiros donos do recurso a capacidade e a possibilidade de serem eles a determinar o seu próprio futuro. É por isso que os jovens estão a correr, porque ao longo de 50 anos foi exatamente o contrário de tudo isto que eu disse. Ok. É o primeiro projeto que não vem falar do Banco Mundial, do FMI, mas vem falar da força, da inteligência, da capacidade que o próprio moçambicano tem para desenvolver o próprio Moçambique. É o primeiro projeto que vem dizer que nós temos a possibilidade de gingar como ginga o americano de ser americano, Ok. como ginga o sul-africano de ser sul-africano. É o primeiro projeto que vem trazer, levantar o sonho de Moçambique vir a ser uma grande nação no futuro. Ok. Ok? É o primeiro projeto que aparece com base num governo que as fundações do governo são a integridade. Ok. No nosso manifesto, nós definimos o nosso manifesto em duas partes. Tem a parte ética e tem a parte técnica. A parte técnica são essas coisas que eu andei a falar, Exato. da descentralização fiscal, indústria transformadora, por aí fora, blá, blá, blá. Mas tem a parte ética que nós achamos que é mais importante, que é a parte dos valores. Ok. Como é que um governo se forma sem um compromisso de valores? Então, nós estamos a dizer que a formação do nosso governo tem um compromisso de valores, entre os quais o valor da integridade. Não queremos formar um governo que amanhã esse mesmo governo tenha problemas éticos, problemas de postura, problemas de moralidade, problemas de roubalheira, de desvio de fundos, de bandidagem. Não queremos isso, queremos remover isso. Governo íntegro, comprometido com o seu povo, que presta contas de todo o centavo que recebe do povo. É por isso que para nós, aproveito aqui as câmaras para dizer, para nós, salário do Presidente da República, salário do Ministro, vice-ministro não, porque nós vamos varrer vice-ministros, não precisa de vice-ministros, são inúteis para o país, sanguessugas. Vamos remover todo o vice-ministro, remover o secretário de Estado, vamos remover os secretários permanentes, vamos reduzir os institutos que andam aí só a sugar dinheiro do Estado para 25%. 75% dos institutos públicos são inúteis. Varrer tudo aquilo, mandar embora. Com base nesse dinheiro que vamos remover todos os sanguessugas, é onde vamos implementar alguns projetos grandes desafiadores para Moçambique. Um dos projetos, primeiro, o direito a lanche a toda criança no ensino primário. Porque algumas pessoas dizem, Venâncio, vai buscar dinheiro aonde? Dinheiro é só acabar com os sanguessugas, levar o dinheiro que dávamos às sanguessugas, direcionar para as crianças. Outra coisa também que queremos fazer é a transparência na governação. O salário do Presidente da República, ministro, diretores nacionais, todo o governo, governadores, presidentes dos municípios, tudo o que é aparelho do Estado, o salário desde o presidente até o administrador lá, chefe de posto e de localidade, deve ser conhecido por todo mundo. Yeah. E deve estar disponível na internet, saber quanto é que ganha o presidente, quanto é que ele tem de subsídios, quanto é que ele gasta para a manutenção do seu palácio. Tudo isto tem que estar claro, evidente e todo mundo deve saber. Patrimônio Exato. dos Temos ministros, apenas dois minutos. dos dirigentes. Yeah. Quanto é que o Venâncio tinha antes de ser presidente? Exato. Tinha uma casa, 2 casas, tem que vir ali. Para quando terminar o seu mandato, saber que, agora já tem 20 casas. Tem que justificar como onde é que vem essas passou casas? de 2 casas para 20. E isso tudo tem que ser público. É este compromisso
que nós queremos aceitar, assumir com o nosso próprio povo. Ok. Porque para tu garantires integridade, já acabou o podcast? Yeah. O tempo, já está fechado? Tá bom, tá bom. Ok. Foi dessa forma. Nós não temos muita carga ali no nosso laptop, mas eu acho que o essencial ficou. Muito obrigado ali, agradecer ao Engenheiro Venâncio pelo tempo, pela humildade.